Amém, amados irmãos e irmãs. Vou pedir para que vocês abram em Lucas 22, o Evangelho de Lucas 22. Lucas 22. À medida que vocês forem achando, vamos ficar de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Lucas 22. Primeiro a gente vai ler do 31 ao 34 e depois do 54 ao 62. Então, vamos lá, Lucas 22, primeiro 31 ao 34. Amém? Que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Agora vamos lá em 54 ao 62. Lucas 54 ao 62. Amém? Que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote Pedro. Seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-se, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negará, antes de o galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Pode se sentar. Amém. Eu vou pedir que antes da gente começar a falar um pouco sobre esse texto, eu vou pedir que rapidamente você coloque a mão no seu coração. E que você abaixe os teus olhos nesse momento. Porque a palavra do Senhor é como semente nas nossas vidas. Então vamos orar rapidamente. Senhor, abre os nossos corações. A tua palavra, Senhor, é como semente nas nossas vidas. Que a tua palavra, Pai, seja plantada nos nossos corações e venha dar muitos frutos, Pai, nas nossas vidas. Senhor, assim nós entregamos tudo às tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, eu vou pedir para que você não feche a Bíblia. Mas se você já fechou, não tem problema. Mas para quem não fechou, não feche a Bíblia, porque a gente vai acompanhar alguns textos do Lucas 22. Começando a nossa pregação, eu quero lhe dizer que Deus, Ele te ama muito. E eu tenho certeza que assim como na minha vida, na sua vida também, Deus quer nos transformar dia após dia, para fazer de nós um canal de transformação. O tema da nossa pregação essa noite é transformado para ser um canal de transformação. E eu quero fazer essa pequena introdução sobre a vida de Pedro. Quem era Pedro antes de negar Jesus? Quem era Pedro antes da subida de Jesus ao céu? Quem era Pedro? Pedro era um dos 12 discípulos, era o discípulo mais inconstante. Inconstante é aquelas pessoas que ficam oscilando. Pedro, ele oscilava, imagine uma gangorra. Ora ele estava para cima, ora ele estava para baixo. Pedro, ele oscilava na sua vida de fé. Ora ele era um homem muito cheio de fé e ora
ele era um homem muito incrédulo, a ponto de negar o seu próprio Senhor. Pedro, ele era um homem autoconfiante, quando ele falou para Jesus, Senhor, mesmo para a morte, para a cruz, eu vou contigo. Mas, ao mesmo tempo que ele era autoconfiante, ele era um discípulo, desculpa a palavra, mas covarde, porque na hora que, dali onde as pessoas reconheciam, ele fugiu, ele teve medo. Pedro era um homem que oscilava, não tinha uma raiz firmada. Ele era um homem inconstante, era um discípulo inconstante. E a gente pode perceber ali que Pedro, ele fazia muitas vezes, quem já acompanhou, quem já leu ali os evangelhos, a gente percebe que Pedro ele fez muitas devoções de fidelidade ao Senhor. Muitas devoções de ser fiel a Deus, a Jesus. Quantas vezes ele fala, não, mesmo que todos te deixem, eu não vou te deixar. Mesmo que todos te neguem, eu não vou fazer isso. Mas um minuto no final, o que aconteceu é que Pedro negou a Jesus 3 vezes, como Jesus tinha falado a ele. Mas a gente percebe ali, vamos ver lá no versículo 60 ao 62, onde chega a parte onde o galo canta. E é bem assim, mas Pedro insistia, homem, não compreende o que dizes? E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que aconteceu nessa parte? Foi que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o galo cantou. E ele olhou para Jesus, e Jesus fixou os olhos em Pedro. E naquele exato momento, Pedro se lembrou. Se lembrou que ele estava negando aquele que transformou a vida dele. Aquele que curou a vida dele. Aquele que chamou ele para fazer parte, para cear na mesa, como a Gabriela falou semana passada, de que Deus quer que a gente sente no lugar de honra. E Pedro, naquele exato momento, ele olha para Jesus, é como se ele falasse, o que eu estou fazendo? Eu estou negando aquele que me chamou? Estou negando aquele que tantas vezes intercedeu por mim? Mas naquele exato momento, o olhar de Jesus é um olhar de amor pela vida de Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro, é um olhar de amor. Não era um olhar de repreensão. Não era um olhar de bravo, de qualquer coisa nesse sentido, mas era um olhar de amor. Era um olhar que ali estava próximo a mudar a vida de Pedro. Aquele olhar de Jesus fixo aos olhos de Pedro é um olhar compassivo, é um olhar que trouxe Pedro ao arrependimento. Porque quando Pedro saiu dali, ele saiu totalmente arrasado, totalmente triste, arrependido por aquilo que ele tinha feito. Aquele olhar de Jesus é o olhar onde as coisas na vida de Pedro começou a mudar. Naquele momento, a vida de Pedro, ela começa a ser transformada. A partir desse momento, começa a nascer um novo Pedro, um novo homem, um novo servo, um novo discípulo. E assim, meu irmão, minha irmã, como Pedro, assim como Deus restaurou e transformou a vida de Pedro, Deus também quer transformar as nossas vidas diariamente. Deus também quer trabalhar no nosso coração diariamente. Deus também quer transformar a nossa fé diariamente. Quantas vezes você já não oscilou? Quantas vezes eu já não oscilei na nossa caminhada espiritual? Quantas vezes a gente viveu como uma vida de gangorra? Ora a gente estava lá, ora a gente estava para baixo. Quantas vezes ora a gente estava tão animado e ora a gente estava tão desanimado? Quantas vezes? Eu já tive muito esses momentos. Mas assim como a vida de Pedro, Deus nunca vai desistir da sua vida. Deus jamais vai desistir da sua vida, de transformar a sua vida diariamente. De fazer de você uma nova mulher, um novo homem, uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo.
que a gente precisa ter certeza é que Pedro, antes daquele olhar, era um outro Pedro. Mas após daquele olhar, era um Pedro totalmente transformado. Era um Pedro totalmente afirmado em Jesus agora. Meu irmão, o primeiro tópico que a gente pode citar aqui é que Deus quer nos transformar. Que Deus quer trabalhar nas nossas vidas diariamente. Jesus, nesse exato momento, ele transformou a mente de Pedro, a memória de Pedro, o sentimento de Pedro, a vida de Pedro e o ministério de Pedro. Pedro foi totalmente transformado, de dentro para fora. Pedro foi totalmente restaurado, não foi assim que a gente cantou agora? Restaurado. Pedro foi totalmente restaurado de dentro para fora. E é o mesmo o que Jesus fez com Pedro, ele pode fazer na sua vida. Ele pode restaurar a sua vida, pode restaurar o seu ministério, pode restaurar a sua mente, pode restaurar você por completo. Meu irmão, agora Pedro, ele começa a se tornar um grande líder. Agora Pedro, ele começa a ser um discípulo cheio da presença de Deus. O discípulo Pedro, que antes fugia, agora é aquele mesmo discípulo que quando pregou 3.000 pessoas foram batizadas. O discípulo de Pedro, que antes se escondia, agora era o discípulo que onde as pessoas passavam pela sombra dele e eram curadas, onde as pessoas eram transformadas. Meu irmão, assim como Jesus transformou a vida de Pedro, ele pode transformar as nossas vidas também. Eu quero que você grave isso no seu coração, que Deus pode transformar diariamente a sua vida. Que Deus pode transformar diariamente quem você é. Talvez Pedro não era digno daquela transformação. Os 12 discípulos que Jesus escolheu, os 12 homens que Jesus escolheu para andar com ele, muitos de nós, se tivéssemos naquela época, nós não escolheríamos essas pessoas. Quem era Pedro? Pedro era um homem letrado, era um homem constante, era um homem um pouco exaltado. Mas Pedro foi um homem que Jesus nunca desistiu. Pedro foi um homem que Jesus sempre quis transformar, sempre quis restaurar. E trabalhou na vida dele, transformou a vida dele. O propósito da transformação em nossas vidas, o propósito da transformação de Deus em nossas vidas, é de nos levantar, é de nos limpar, é de nos disciplinar. O propósito de Deus, da transformação, da restauração, não é que você continue sendo quem você é, mas é te fazer uma pessoa melhor para o reino dele. Mas é te fazer uma pessoa cheia da presença dele. Você não é uma pessoa esquecida por Deus. Você não é uma pessoa deixada de lado por Deus. Mas você é uma pessoa a quem Deus ama muito e tem grandes coisas na sua vida. Você é uma pessoa onde, como a Gabriela pregou semana passada, onde Deus quer sim que você esteja sentado no lugar de honra na mesa dele. Você não é uma pessoa onde Deus fala, olha, não quer me saber de mim, então eu também não quero. É lógico que Deus quer saber da sua vida. É lógico que Deus quer trabalhar no seu coração diariamente e te fazer um homem e uma mulher cheia do poder de Deus. Amém? E o propósito, Jesus, ele transformou a vida de Pedro. E depois dessa transformação, muitas coisas começaram a ser mudadas na caminhada de Pedro. Agora Pedro não era um homem que fugia, não era um homem que se escondia. Agora ele era um homem que estava pronto, até por morrer por um evangelho. Agora ele era um homem totalmente preparado. Era um homem totalmente sarado, curado e restaurado totalmente por Deus. E o propósito de Deus em nossas vidas é nos levantar, é de nos limpar,
é de trabalhar no nosso coração. É de trabalhar dentro de nós. Eu queria que vocês, rapidinho, quem está com a Bíblia, quem não quiser abrir, fica à vontade. Mas abrisse comigo lá em João 15. João 15. Agora não precisa ficar de pé, tá? Amém? João 15, 2, versículo 2. João, capítulo 15, versículo 2. Que diz assim: todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Repita comigo, mais frutos ainda. Mais frutos ainda. Olha para você ver esse versículo, como ele é tão interessante quando a gente medita bastante nele. Eu e a Ivonete, a gente meditou bastante nesse versículo, né, Ivonete? A gente meditou bastante nesse versículo. Olha para você ver o quão é importante a transformação na vida de um cristão. A restauração na vida do cristão. O que Jesus ele fala aqui, ó, todo o que der fruto, ele limpa para que dê ainda mais frutos. Ainda mais frutos. O que Jesus ele fala assim, que todo aquele, mesmo que a gente tenha numa caminhada cristã e dê frutos, nós precisamos sim ser podados. Precisamos sim ser limpados, precisamos sim ser disciplinados, transformados e restaurados. E assim como foi com Pedro, Pedro foi limpado, Pedro foi podado. Vocês sabem o que é poda na planta? Eu não mexo muito com planta, mas a Lúcia mexe com planta, né, Lúcia? Você precisa podar a planta para ela ficar mais forte, né? E é exatamente assim. No mundo espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã, nós também precisamos ser podados, nós também precisamos ser limpados para quê? Para dar mais frutos ainda. Repita novamente comigo, mais frutos ainda. Então, o propósito de transformação na nossa vida é para que a gente possa viver uma vida frutífica para a glória de Deus. O propósito de você ser limpado, de você ser podado, de você ser transformado de dentro para fora, é para que você dê ainda mais frutos. É para que você ainda seja mais frutífero. E a gente pode perceber isso na própria vida de Pedro. Depois daquele momento de transformação na vida de Pedro, ele começou a dar frutos. Pedro começou a ser um homem cheio da presença de Deus. Já pensou se Pedro não fosse podado, não fosse limpado, e ele fosse para o ministério sem essa transformação? Imagine Pedro, naquele momento que ele estava pregando para 3.000 pessoas lá, se ele fosse aquele discípulo que oscilava. Agora não, Pedro foi transformado. Agora Pedro estava firmado. E ele começou a dar mais frutos ainda. O processo de transformação, de limpar, de podar, é para que você seja frutífero. Quantas vezes nós somos disciplinados por Deus e nós não entendemos muitas vezes? Quantas vezes Deus não precisa trabalhar na nossa vida de um jeito um pouco mais duro e a gente acaba não entendendo? Quantas vezes? Mas, meu irmão, assim como em João 15 mesmo, onde Jesus fala, eu vos escolhi para que ides e dê frutos que permaneçam. Você foi uma pessoa escolhida por Deus. E assim como ele fez com Pedro, assim como Pedro ele precisou ser limpado, ele precisou ser disciplinado para se tornar um grande pescador de homens, nós também precisamos. Nós também precisamos ser podados. Nós também precisamos
tirar das nossas vidas coisas que ainda não agradam a Deus. Mesmo que a gente esteja dando frutos, como o próprio Jesus fala aí, e todo aquele que dá fruto, mesmo que a gente esteja dando frutos, nós precisamos ser limpos de coisas que ainda precisam ser tiradas da nossa vida. Lembra que Paulo, ele fala, acho que em Coríntios, Romanos, eu não lembro bem, ele fala, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Meu irmão, quando uma coisa está cheia, você não consegue encher ela mais de outra coisa, não é verdade? Ou você consegue encher uma coisa com mais outra coisa. Pensa numa garrafa. Se uma garrafa já está cheia de água, como que você vai encher uma garrafa que já está cheia de água com outra água? Não tem como. Uma coisa que já está cheia, não dá para encher. Agora, pensa se a gente continuar se encher de nós mesmos. Como que Deus vai nos encher dele? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que na nossa vida só tem lugar para uma pessoa, para Deus. Na nossa vida não tem lugar para nós. Dentro de nós não tem lugar para o nosso eu. Mas dentro de nós só tem lugar para Deus. E é isso que serve a transformação. É se esvaziar de você mesmo. Naquele exato momento, Pedro começou a se esvaziar dele mesmo. Começou a se esvaziar de si mesmo. E começou a ser deixado ser cheio de Deus. Porque aquele momento, Pedro estava dando espaço para o Espírito de Deus habitar dentro dele. Para que a presença de Deus aumentasse dentro dele. Para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos se esvaziar de nós. Nós precisamos nos esvaziar totalmente de nós. E o melhor de tudo é que Deus, ele não desiste de nós. E é com certeza, a gente precisa sim ser esvaziado de nós, com certeza. Mas Deus, ele quer nos esvaziar de nós mesmos, para nos encher da tua presença, da tua palavra, do teu Espírito, para que a gente possa deixar Deus fazer as coisas, Deus nos direcionar. O ministério de Pedro nesse exato momento não era direcionado por ele mesmo, era direcionado pela presença de Deus. O ministério, a vida de Pedro já não era mais a dele, mas agora era de Deus. Lembra que Jesus fala, se você quer me seguir, então negue a si mesmo. Lembra que Jesus fala isso? E quantas vezes nós temos dificuldade de negar a nós mesmos? Quantas vezes nós temos a dificuldade de nos entregar totalmente na presença de Deus? Meu irmão, deixa Deus trabalhar dentro de você. Deixa Deus te esvaziar totalmente. Deixa Deus transformar a sua vida de dentro para fora. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Assim como Hernandes Dias Lopes disse, na nossa vida só tem lugar para uma pessoa, que é a presença do Espírito Santo. Não tem lugar para nós. Amém? A outra questão também que nós precisamos é que o Espírito de Deus, ele nos transforma de dentro para fora. Após Pedro ser transformado naquela noite, de passar pelo processo de arrependimento, porque você percebe ali que no versículo 62, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. O que significa a palavra? O que é amargo? É algo podre. Então, Pedro chorou amargamente. Era como se algo podre estivesse saindo dentro dele. Meu irmão, nós precisamos ser transformados, sim. E o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. É como uma árvore. Uma árvore, se ela for bem cuidada, se ela for bem nutrida, os frutos começam a sair. Jesus, ele diz que uma árvore de bons frutos dão bons frutos. E que nós sejamos essa árvore de bons frutos. Só que nós precisamos sim ser podados.
Nós precisamos sim ser transformados. Nós precisamos sim ser restaurados como Pedro foi. Quantas coisas que ainda precisam ser corrigidas dentro de nós. Quantas coisas que ainda precisam ser tratadas dentro de nós. Não é uma palavra de desânimo, porque eu também preciso. Quantas vezes eu não precisei ser chamada a atenção pelo pastor até mesmo? Quantas vezes a gente não precisa ser corrigido por Deus? Quantas vezes? Só que a gente vai ler em Hebreus, quem tiver com a Bíblia, acompanha aí comigo. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 11. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Nossa, gente, vocês estão mais animados, hein? Hebreus 12, 11. Vocês estão acompanhando aí comigo? Amém? Que diz assim, ó. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Fruto de justiça. O que Hebreus começa a falar aí? Toda disciplina. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser algo alegre. Mas depois, o que ela produz? Frutos. Depois, ela produz frutos. Então, o propósito da disciplina é para que a gente seja totalmente limpo. E para nos ajudar a nos esvaziar de nós mesmos, para que a gente venha a ser frutífero e dar mais frutos ainda. Você acredita que você pode ser melhor ainda para Deus? Você acredita nisso? Amém? E assim como Jesus fala em João 15, que todos que der frutos, ele limpa. Ou seja, todos que der frutos, para ainda dar mais frutos, porque ele vai ser melhor ainda, ele vai ser limpado. Então, o processo de disciplina nas nossas vidas, de correção, não é um processo de nos deixarmos para baixo. Mas quando nós somos corrigidos, nós precisamos ficar muito felizes, porque é o momento onde Deus quer que nós sejamos melhor ainda. E o melhor de tudo é porque Deus sabe do seu potencial e Ele sabe que você pode ser melhor. Deus sabe que você pode ser melhor dentro da igreja, dentro do ministério, em todas as áreas da sua vida. Deus sabia que Pedro podia ser melhor. Deus sabia que Pedro poderia ser um homem frutífero, um homem cheio da presença. E você também. Deus sabe do seu potencial. E é por isso que a disciplina, a correção, a transformação de dentro para fora, ela precisa acontecer na nossa vida para que as coisas que ainda estão dentro de nós precisam ser tiradas. Para que Deus cresça dentro de nós. Assim como o Hernandes falou, na nossa vida só tem espaço para quantas pessoas? Uma pessoa. Uma pessoa. E essa pessoa não é você. E nem sou eu. Mas essa pessoa é Deus. Amém? Meu irmão, o próprio Paulo fala em Hebreus que a disciplina, ela é um ato doloroso. E é mesmo. Mas ela é um ato de amor. Ela é um ato de amor. Porque o amor de Deus, ele é um amor responsável. Eu não sei, eu acho que é só eu, a Claudine, que não tem filho aqui, o Guilherme, mas todos vocês que têm filhos, quantas vezes vocês não tiveram que dar uma corrigida neles? Para educar eles. Né, Valéria? Quantas vezes você não teve que chamar, não atenção, mas discipliná-lo, para ele se tornar melhor? Não é verdade? E a mesma coisa Deus conosco. Você acha que Deus não quer que você se torne melhor? O ato de disciplina
é um amor responsável de Deus. É um amor de pai, é um amor de mãe pela sua vida. É um amor onde Deus nos fala, nos toca, nos transforma e fala assim, olha, você pode ser melhor. Mas muitas vezes o diabo ele cega o nosso entendimento. Ele diz, não, olha, não dê bola para isso não, e fala tantas outras coisas. E fecha o nosso coração para a correção de Deus. Mas quando nós descobrimos que a disciplina, ela é um ato sim doloroso, mas ela é um ato que vai produzir frutos na nossa vida, aí, meu irmão, aí segura, porque você vai ser um homem muito frutífero, uma mulher muito frutífera. Assim como Pedro. Amém? O método, o ato da disciplina, ele é o método de Deus para tirar eu e você da esterilidade espiritual. O método da disciplina, de nos disciplinar, de nos corrigir. Disciplina, ela eu não sei muito bem, eu não pesquisei no dicionário, mas é você obedecer um método, um padrão, eu não lembro muito bem, quem é professor acho que sabe melhor. Mas é você ser disciplinado naquilo, você ser correto naquilo. Mas o ato de disciplina, ela nos tira da esterilidade espiritual, porque Deus te chamou para ser uma mulher e um homem frutífero. Porque Deus te chamou para dar frutos em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, na sua família, na sua casa, em todas as áreas. E é por isso que Deus nos disciplina. É por isso que Deus nos trata. É por isso que Deus nos convida a ser transformados de dentro para fora. Porque a disciplina, ela nos faz entender que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para a presença de Deus nos encher. Amém? E ali em Hebreus 12:6, para quem abriu 12:6, o Hebreus 12:6, ele fala que Deus corrige a todos que amam. Na minha tradução ali, e açoitam todos que chamam por filhos. Então a disciplina não é uma coisa do diabo, não. Porque Deus corrige a todos que amam. E Ele açoita todos que te amam por filhos. O projeto de Deus na disciplina não é provocar dor na sua vida, embora às vezes dói. Mas o projeto de Deus é para que você seja um filho melhor. E para que você seja frutífero. Porque Deus acredita no seu potencial. Porque Deus acredita aonde você pode chegar. A Bíblia nos fala que nem olhos e nem ouvidos viram e nem ouviram o que Deus tem para nós. Nem olhos viram, nem nós não temos menção do que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, Deus nos corrige, porque Ele nos ama, porque Ele quer te ver uma pessoa cheia da presença de Deus. Deus te corrige. Não é porque Ele não gosta de você, mas é porque Ele te ama e porque Ele tem você como filho dele. Deus te corrige porque Ele não desiste de você. Porque Ele quer te tirar daquela esterilidade, daquela superficialidade espiritual. Mas Deus quer te levar a ser mais profundo e mais íntimo dele. Em Tiago nós aprendemos que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós precisamos ser podados e limpados, para que as coisas que ainda precisam ser tiradas da nossa vida sejam realmente lançadas para fora. As coisas amargas ainda sejam lançadas para fora.
E Deus, Ele quer transformar as nossas vidas nessa noite, porque Ele nos ama. E porque Ele jamais desistiu de nós. Porque Ele acredita em cada um de nós. Meu irmão, Pedro foi restaurado. E depois da restauração na vida de Pedro, ele se tornou um grande pescador de homens. Ele se tornou um grande pregador apostólico. Ele se tornou um vaso cheio da presença de Deus na mão do oleiro. Porque ele se deixou se esvaziar. Porque ele entendeu que naquele momento era um momento onde ele tinha sim errado, mas era um momento onde Deus tinha algo novo para ele. Era um momento onde ele entendeu que Deus não chamou ele para ficar na esterilidade, mas chamou ele para ser um homem frutífero, para ser liberto, para ser curado, para ser restaurado e para ser transformado. E é o mesmo Deus que trabalhou na vida de Pedro naquela época, é o mesmo Deus que quer trabalhar na sua vida e na minha vida também. É o mesmo Deus que quer nos tirar da superficialidade espiritual, que quer nos tirar da mesmice espiritual, que quer nos tirar da esterilidade de uma vida de religiosidade. É o mesmo Deus, porque Ele tem você como filho e como filha. É por isso que Deus corrige a todos que ama. E você é uma pessoa que Deus escolheu. E você é uma pessoa que Deus ama. Amém? Agora, a segunda parte, após a restauração na vida de Pedro, agora Pedro ele foi enviado para ser um canal de transformação. Agora Pedro, ele foi enviado a proclamar o Evangelho de Cristo. Agora Pedro não era aquele homem que vivia escondido, mas agora Pedro era o homem que foi enviado a fazer discípulos, como Jesus fala em Mateus 28. Agora Pedro se torna o canal de transformação de Deus na vida de outras pessoas. Pedro ele foi chamado por Deus, teve a sua vida transformada, foi enviado para ser um canal de transformação. Assim, Deus também quer fazer em nossas vidas, meu irmão. Deus nos chama, nos restaura, nos envia para ser um canal de transformação. Deus, Ele chama você, Ele restaura você, transforma você e te envia para ser um canal de transformação. Ele te envia para falar das boas novas. Meu irmão, lá em João 15:16, não precisa abrir não, se você quiser não tem problema. Em João 15:16, Jesus disse que foi Ele que nos escolheu. E Ele nos designou para que a gente vá e dê frutos. Você consegue parar para pensar que no começo de João, Jesus fala que todo fruto que der fruto, que não está dando fruto, Ele corta, e o que estiver dando fruto, Ele limpa para que dê mais frutos? Agora, no João 15, agora em João 15:16, um pouquinho para baixo, quase no final de João 15, Jesus ele fala: eu vos designei, para que vocês, eu vos escolhi, para que vocês vão e dê frutos. Então você consegue perceber que no próprio capítulo, Jesus primeiro trata a transformação, ser limpado, ser tratado e depois ser enviado, depois ser restaurado, depois ser transformado. E a mesma coisa com a gente. Deus nos escolheu para que a gente possa dar frutos e frutos que permaneçam. Deus nos escolheu para dar muitos frutos. Um pregador certa vez disse que, eu não coloquei o nome aqui porque era um nome muito difícil, eu não sei falar, então eu prefiro não colocar.
Um pregador, certa vez, disse que só vamos influenciar e ganhar o mundo quando formos exatamente diferente do mundo. E é por isso que é importante a gente ser limpado para dar ainda mais frutos. Esse pregador, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala que nós só vamos ganhar, influenciar o mundo quando a gente for diferente do mundo, opostamente do mundo. Quando a gente começar a realmente dar aquele bom testemunho do ao contrário, né? De ser, talvez, a água, junto com o óleo, que não se misturam, mas andam junto. E esse pregador, ele fala uma coisa muito interessante. Olha, a gente só vai ganhar, influenciar o mundo quando a gente for diferente que o mundo. É por isso que é muito importante a gente ser transformado, a gente ser libertado, a gente ser curado, a gente ser podado. Porque essa poda, essa limpeza, essa transformação, essa correção, é tirar de nós o mundo. Porque muitas vezes o crente se converte, mas não tira o mundo de dentro de você. E isso é o mais triste. Não tira o orgulho, não tira o ego, não tira tantas outras coisas. E o processo de Jesus de nos corrigir é para que a gente dê fruto, sim. Mas é principalmente de nos esvaziar totalmente das coisas mundanas. E o que a gente pode... Que é por isso que Deus, Ele quer nos transformar cada vez mais, para que muitas pessoas sejam transformadas através da sua vida. Deus quer te transformar, quer te fazer, sim, diferente que o mundo, para que muitas pessoas conheçam o nome dEle, através da sua vida, através dos seus lábios. Quantas pessoas não foram salvas depois pela vida de Pedro? Pedro foi um grande canal de bênção. Pedro foi um grande canal de transformação. Quantas pessoas? Mas Pedro precisou ser, sim, limpado. E quantas pessoas não podem ser restauradas e transformadas através da sua vida? Quantas pessoas não podem ser ganhas através da sua vida? Muitas vezes a gente acha que a gente não tem capacidade. Mas é como a Bíblia nos ensina, nem olhos nem ouvidos viram nem ouviram o que Deus tem para nós. Meu irmão, Deus te chamou para dar frutos, sim. Deus te chamou principalmente para ser um canal de transformação na vida das pessoas. Muitas pessoas podem ser transformadas através de você. Muitas pessoas podem ser restauradas através de você. Porque você é uma pessoa a quem Deus escolheu para dar frutos. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Ele que te escolheu. E quantas pessoas podem conhecer o nome de Cristo através de você? Nesse mundo, gente, onde você liga o jornal, só fala coisas de violência. Onde as pessoas só escutam coisas ruins. Então nós precisamos abrir os nossos lábios e começar a falar das boas novas de Pedro. De Pedro não, de Jesus, desculpa. Começar a falar das boas novas do Evangelho. Assim como Pedro fez. Pedro, depois que ele foi transformado, ele não ficou sentado, mas ele se levantou e ele começou a proclamar o Evangelho. E a mesma coisa que Deus quer fazer com você. Que você seja esse canal de transformação por onde quer que você for. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja aonde você for. Que as pessoas olhem para você e vejam a presença de Deus. Que as pessoas olhem para você e sejam transformadas, e sejam restauradas pelo poder de Deus. Que as pessoas conheçam a Deus através da sua vida. Que as pessoas conheçam o que Deus tem para elas através de você.
Que Deus possa ungir os teus lábios. Que Deus possa derramar unção mesmo de ousadia sobre você. E que Deus possa mesmo transformar, podar, limpar a minha vida e a sua vida para que a gente dê muitos frutos. Porque você foi escolhido para dar muitos frutos. Meu irmão, se levante. O Guilherme quase levantou. Se levante e proclame mesmo esse evangelho. Seja como Pedro. Seja como Pedro foi. Que as pessoas conheçam a Jesus através da sua vida. E é por isso que Deus ele quer nos transformar cada vez mais. Para que muitas pessoas sejam transformadas por Deus através de nós. Nessa terça, a Tânia pregou sobre atalaias, né, Tânia? E uma palavra muito de bênção para as nossas vidas. E que a gente possa ser essas atalaias mesmo. Que a gente possa ser atalaias mesmo do Senhor nessa cidade. Quantas pessoas hoje têm pensado em tirar as suas próprias vidas? Quantas pessoas hoje não vê solução para mais nada? Mas que você lance palavras de vida para essas pessoas. Que Deus coloque essas pessoas nos seus caminhos. Para que você seja esse canal de transformação na vida delas. Para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertadas, para que elas sejam transformadas por Deus. Meu irmão, Deus nos tirou da escravidão para a liberdade para anunciar aqueles que ainda vivem na escravidão que Deus pode transformar a vida deles. E Deus também nos chamou para proclamar esse mesmo evangelho que Pedro proclamou. Então cabe nós a ir mesmo ao mundo e anunciar essa boa nova de Jesus, de contar aos pecadores que Deus os amou, enviou o seu Filho para salvá-los do pecado, da morte e do inferno. Que você possa abrir os seus lábios. Que você possa ter essa ousadia mesmo de abrir os seus lábios e de levar essas boas novas a essas pessoas. De levar essas boas novas a essas pessoas. Porque Deus não te escolheu à toa. Quando Jesus fala assim, olha, ide e fazeis discípulos. Jesus não fala que vai e faça convertidos. Vai e faça membros de igreja. Jesus fala, olha, vai e faça discípulos. Faça discípulos. E esses discípulos vão gerar outros discípulos. E assim a palavra de Deus vai alcançando outras vidas. E assim a palavra de Deus vai alcançando outras pessoas. Um fruto, ele não pode parar de dar fruto. Ele continua dando frutos. É o que Jesus fala, olha, vocês precisam ser limpados para dar ainda mais frutos. Nós precisamos ser limpados para dar ainda mais frutos, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam restauradas. Assim como Jesus fez na vida de Pedro, assim como Jesus limpou Pedro naquela noite, assim como os olhos de Jesus foi um olho fixo mesmo sobre Pedro, um olho mesmo onde trouxe Pedro ao arrependimento, arrependimento, e levantou Pedro como um grande homem, um homem cheio da presença de Deus. Meu irmão, rasgue o seu coração na presença de Deus. Rasgue o seu coração na presença de Deus, para que pessoas sejam alcançadas. Para que pessoas sejam libertas do pecado. Nós precisamos, como a Tânia ministrou na terça, nós precisamos ser esses atalaias. Porque Deus te chamou para ir e para fazer discípulos. Que você possa fazer muitos discípulos. Que você possa ser tocado e ser esse canal de transformação como Pedro foi. Jesus disse que nós somos sal da terra. Nós somos sal da terra e a luz do mundo.
Antigamente, quando não tinha geladeira e tantas outras coisas, as pessoas salgavam a carne com sal para ela não se decompor. E Jesus, ele fala assim, olha, vocês são o sal da terra. Já pensou se não existisse igreja nesse mundo como está hoje? A igreja é sal da terra. Você é sal da terra onde você está. Você é sal da terra na vida de outras pessoas. Jesus disse também que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. Que você venha trazer essa luz para as pessoas. A luz da palavra de Deus. A luz aonde pessoas vão ser curadas. Rasgue seu coração. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te limpar. Peça para Deus te curar. Peça para Deus te transformar. Peça para Deus te esvaziar de você mesmo. Porque na nossa vida não tem espaço para duas pessoas, só tem espaço para uma pessoa, e essa pessoa não sou eu e não é você. Então peça para Deus esvaziar você mesmo do seu eu, para que outras pessoas conheçam a Cristo, para que outras pessoas sejam libertas e transformadas, para que você seja a luz, para que você seja o sal que impede a morte, a decomposição e tantas outras coisas. Que você seja a boca de bênção na vida das pessoas a partir dessa noite. Que Deus possa transformar a sua vida, meu irmão. E que você possa fazer muitos discípulos. Que muitas pessoas tenham a vida transformada. Assim como Jesus, quando encontrou com a mulher lá no poço. A mulher samaritana. Acho que é samaritana, né? A mulher samaritana. Aquela mulher, ela teve o que? Quando ela encontrou Jesus, a partir daquele momento, quando ela encontrou Jesus, ela teve uma vida transformada. Quando você começa a ler ali o capítulo ali, acho que está em Mateus, você começa a ler ali, você percebe que aquela mulher, quando encontrou Jesus, ela teve a sua vida transformada. E quantas pessoas não teve a vida transformada por apenas um encontro? Que quando você encontrar as pessoas sejam transformadas. Não por você, não por mérito meu ou teu, mas para que você seja esse canal de transformação. Meu irmão, assim como o Hernandes também, Dias Lopes diz, que precisamos ganhar essa geração em nossa geração. E que o tempo de fazer discípulo é hoje. O tempo de ser um canal de transformação é hoje. E o tempo de proclamar o Evangelho é hoje. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de levantar o caído. É o poder de transformar vidas. Assim como através da vida de Pedro, o Evangelho alcançou muitas vidas para Cristo. Que através da sua vida, muitas pessoas também sejam alcançadas e transformadas para a glória de Deus. Amém? Eu vou pedir para que você olhe para aquela porta. Não vai entrar ninguém por lá, não, pode ficar tranquilo. Mas vou pedir para que você olhe naquela porta. Continua olhando lá. Meu irmão, muitas pessoas podem entrar por essa porta. Nós temos trabalhado dentro da nossa igreja, pode virar para mim, sobre o discipulado, sobre ganhar pessoas e cuidar bem delas, não é? Quantos espaços tem nessa igreja, né? Como o pastor Luciano ministrou aquela vez. Olha o tamanho da nossa igreja, né? Você parou para pensar bastante. Mas cadê as pessoas? Cadê as pessoas?
Meu irmão, eu acredito sim que muitas pessoas chegarão por aquela porta. E serão curadas, e serão transformadas, e serão restauradas. Eu acredito mesmo que pessoas serão libertadas de vícios ao entrar por aquela porta. Que pessoas serão libertadas de adultério, que pessoas terão casamentos restaurados ao entrar por aquela porta. Mas eu acredito também que essas pessoas conhecerão a Cristo através de você. Porque você é o canal de transformação de Deus nessa cidade. E que muitas pessoas, quando entrar por essa porta, são pessoas aonde você ganhou. Aonde você foi e começou a fazer discípulos. Aonde você foi e começou a proclamar o Evangelho para a vida delas. Que o meu maior desejo nessa noite é que você se levante e seja esse canal de transformação. Porque muitas pessoas, quando entrar por aquela porta, que elas olhem para a vida de vocês e falam assim: muito obrigada por você acreditar em mim. Muito obrigada, porque através da sua vida eu conheci a Jesus. Muito obrigada, porque através da sua vida eu fui libertada, curada e transformada. Muitas pessoas, quando entrar por ali, foi através da sua vida. Porque Deus está te levantando como um canal de transformação. Amém? Eu vou pedir para o Gui subir aqui para ele cantar uma música. E que você, ao ouvir essa música, você possa profetizar sobre a sua igreja. Que você possa profetizar sobre a sua vida. E que você possa ser, nessa noite, o instrumento de Deus através da vida de muitas pessoas. Faça a diferença, meu irmão. Você foi chamado para ser sal e você foi chamado para ser um canal de transformação. Então eu vou pedir para que esse momento você converse com Deus. E fale com Deus neste momento. Fala com Deus. Diga. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, tão longe do Pai. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, buscando salvação, consolar choram, libertar os cativos, preparar o caminho, é anunciar a salvação, oh, aleluia. Depois dessa palavra profética é o que nós iremos fazer, amém? Eu serei, cante aí, pai de multidões, nós seremos. Cada um daqui vai ter muitos filhos e vai alcançar muitas e muitas gerações pelos filhos que fez. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um
povo tão distante, tão sozinho, longe do Pai. Eu vejo órfãos e muitos, e viúvas, filhos pródigos. Nós temos que levar a salvação até eles, porque ela chegou até nós um dia. Cante comigo assim, vamos lá. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões, mais do que o suficiente para encher essa igreja. Tocarei em muitas gerações. Amém. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Senhor, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha tirar de nós tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Para que nós possamos ser cheios da Tua palavra, cheios, Senhor Deus, de Ti. Senhor, que nós possamos ser o canal de transformação na vida das pessoas, Pai. Que as pessoas venham ser salvas, transformadas, curadas, através de cada um de nós, Pai. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sempre coisas maravilhosas para nós. Deus, nós oramos aqui, Pai, para que aqui sejam levantados líderes, homens e mulheres, para fazer muitos discípulos para o Senhor, Pai. Ó Senhor, direciona cada uma das nossas vidas, Pai. Que essa semana, Senhor, nós possamos levar, Senhor, a Tua palavra a muitas outras pessoas. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, Senhor. Que o Senhor venha transformar, Senhor, a nossa vida, Pai, para que nós possamos nos esvaziar, Deus, de nós mesmos. Ó Deus, nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.